Boa noite, família. Eu quero ouvir um boa noite mais feliz. Boa noite, família. Amém. Mas como cumprimento os israelitas, shalom. Não dá para deixar de viver e relembrar os momentos que tivemos lá. Essa noite é uma noite muito especial. Nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a responsabilidade, nós estamos celebrando a decisão que filhos e filhas tomaram de andar com o Senhor. E eles só tomaram essa decisão, todos eles estão aqui, eles só tomaram essa decisão porque um dia eles tiveram um encontro com o Senhor. E esse encontro marcou as suas vidas. Esse encontro fez com que eles tivessem força, coragem para tomar essa decisão. E esse encontro levou cada um a se responsabilizar a uma espiritualidade madura, a uma família para celebrar, para congregar, para crescer, para amadurecer e principalmente para cumprir a missão. Não existe batismo, não existe profissão de fé sem um encontro com Jesus. E aí eu quero te fazer essa pergunta: você já o encontrou? Você já teve o seu encontro? Você já teve a sua experiência? Ele já marcou a sua vida? Porque quando nós temos esse encontro, nós não conseguimos ser a mesma pessoa que éramos antes. Existe o antes e o depois do nosso encontro. Existe uma mentalidade antes e uma mentalidade depois. Que eu e você começamos a caminhar debaixo de uma palavra revelada que nasce do coração do Senhor e é trazida ao nosso espírito. E nós temos inúmeras experiências bíblicas para relembrar você nessa noite de pessoas que tiveram um encontro. Nós temos a mulher samaritana, nós temos Bartimeu, nós temos Zaqueu, nós temos o jovem rico, personagens que em um momento da sua história tiveram o seu encontro, tiveram a sua experiência. E eu e você estamos aqui nessa noite. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós também tivemos a nossa experiência. E se o Senhor te trouxe aqui, e você ainda não experimentou, ainda não viveu, ainda não alcançou esse encontro, essa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração para deixar o Senhor fazer algo novo em você. Porque quando Deus faz algo novo em nós, Ele também inicia o processo de fazer algo novo através de nós. Se acontece conosco, vai acontecer através de nós. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, versículo 4 a 7. E no versículo 4, e no capítulo 4, versículo 4 a 7, nós vamos nos deparar com um evento quando Jesus encontra a mulher samaritana. Um texto clássico, muito pregado, você já o conhece. Se você não o conhece, eu quero desafiar você a chegar em casa e ler um pouquinho dessa história, para que o Espírito Santo possa falar com você. Mas o que eu quero compartilhar com você, olhando para a experiência dessa mulher? Quando eu encontro com Jesus, Ele me vê, Ele me enxerga, Ele me espera antes que eu possa perceber. E isso fica muito claro nesse texto. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos encontrar uma mulher com uma história difícil. Ela viveu
vivia à margem da sociedade, ela era excluída, ela não era acolhida nem mesmo pelos seus. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que o horário que ela vai ao poço buscar água era um horário impróprio, porque era um horário de intenso calor. Ela ia a esse horário para não encontrar com ninguém, para não ser provocada, para não ser humilhada, para não ter que lidar com olhares torcidos, para não ter que lidar com indiferenças e para não ter que dar explicações. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando essa mulher vai ao poço buscar água, ela não está indo ao poço para ter um encontro com Jesus. Ela não está indo ao poço porque ela tinha marcado, ela tinha sonhado ou planejado esse encontro. Ela vai porque ela tinha necessidades para serem supridas, necessidades fisiológicas como eu e você temos. Ela precisava de água para sobrevivência. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela chega no poço, Jesus já estava lá. E Jesus estava esperando por ela. E a prova que Jesus estava esperando por ela é que o texto inicia dizendo que era necessário passar por Samaria. E qual era a necessidade de passar por Samaria? Geograficamente, mais distante. Primeiramente, numa terra inimiga, numa terra de conflitos, numa terra onde Jesus não era bem quisto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que se fazia necessário passar por lá. E a necessidade de passar por lá, ainda que os discípulos não conseguiam acessar, e nem mesmo essa mulher também não sabia o que estava sendo planejado, é que já estava no coração de Jesus esse encontro com ela. Porque Jesus sabia muito bem que ao transformá-la, impactaria as pessoas que estavam próximo dela. Impactaria a sua família, mudaria a sua história, e o seu nome seria lembrado, não somente pelos feitos de Jesus, mas o que ela proclamaria através desse encontro. E aí, meus queridos, quando nós olhamos para o texto, nós vamos lembrar, Jesus sempre vai chegar primeiro. Não pense você que é você que vai marcar o encontro. Não pense você que é você que vai colocar a data. Não pense você que é você que vai definir a dinâmica do encontro. Eu quero dizer para você que se o seu encontro já aconteceu, tudo estava preparado e planejado pelo coração do Pai para te tocar, para te encontrar, para te transformar e para te abençoar. E se você ainda não teve o seu encontro, permita o Senhor te alcançar, porque Ele tem projeto com a sua vida. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos verificar que Jesus conhecia as dores, os medos, a vergonha, a ausência, a carência, as faltas que aquela mulher lhe dava. Nada era novidade para Ele. Tanto é que quando Ele começa a desenvolver o diálogo com ela, e ela começa a responder com verdades, Ele reafirma: realmente você está falando a verdade a mim, mostrando para ela que Ele conhecia muito mais dela do que ela podia imaginar. Então eu quero dizer para você, Ele te conhece muito mais do que você imagina. Nossos medos, nossos conflitos, nossas angústias, nossas intimidações não é problema para Ele. O importante é eu e você entendermos que na hora que Ele nos transformar, a nossa vida vai ser instrumento de transformação de muitos. Mas Ele sempre vai iniciar a conversa, Ele sempre vai dar o primeiro passo.
para você levantar as suas mãos e aceitá-lo como Salvador, para você chegar aqui nessa noite para se batizar ou se aliançar com o Senhor. Ele deu o primeiro passo, Ele atraiu o seu coração, Ele falou com você, Ele te constrangeu em amor, Ele respondeu às suas orações, Ele se revelou a vocês. Então Ele chegou primeiro, antes de vocês o enxergá-lo, Ele já estava lá, movendo, livrando, abençoando, fortalecendo, curando e restaurando. Então, o que nós aprendemos com essa verdade? Às vezes, achamos que encontramos Jesus só porque tivemos uma emoção, só porque entendemos a sua palavra. Mas, quando eu olho para a verdade que a palavra traz para nós, esse encontro só é legítimo quando a nossa vida começa a sofrer transformação. Se a sua vida começou a sofrer transformações, se você começou a mudar os seus valores, se você começou a mudar os seus hábitos, se você começou a responder assertivamente os planos e projetos do Senhor, verdadeiramente você teve um encontro com Ele. Não importa qual é a história, não importa que família temos, não importa de onde saímos, não importa as marcas que carregamos, Ele nos encontra. Nós vamos dizer que essa mulher aqui era uma adúltera. E mesmo ela, na vivência do adultério, Ele o encontra, o liberta, o salva, a restaura, e ela passa a ser uma mulher transformada pelo amor, a graça e a misericórdia do Senhor. E é essa graça e essa misericórdia que alcançou cada um de vocês. E é essa graça e essa misericórdia que me alcançou. Debaixo das minhas mazelas, debaixo das minhas prisões, debaixo das minhas dores, das minhas mágoas, Ele veio ao meu encontro e me restaurou. Ele veio ao encontro de vocês e restaurou vocês. E hoje vocês estão aqui porque vocês foram encontrados, se sentiram amados e amadas, e hoje estão fazendo a aliança com o Senhor. Mas não é só essa mulher que chama a minha atenção. Se você vai para Marcos, capítulo 10, 46, 18. Gente, eu vou ter que beber água o tempo todo, que eu estou com uma gripe forte. Nós vamos encontrar o famoso Bartimeu. E quando a gente olha para esse texto, Bartimeu, ele não era conhecido pelo seu nome, ele era conhecido pela sua condição. E a condição desse homem não era favorável, porque ele vivia sem dignidade, ele vivia sem honra, ele vivia sem um lugar para apresentar que o colocasse num lugar de grande respeito. Só que quando eu olho para o texto, eu encontro Jesus enxergando Bartimeu debaixo da sua miséria. Eu encontro Jesus encontrando Bartimeu debaixo da sua indignidade. Eu encontro o Senhor encontrando esse jovem quando o mundo o rotula de mendigo, de à margem da sociedade, de à beira do caminho, de sujo pela poeira das ruas. Quando eu olho para esse cenário, eu percebo que o mundo pode nos rotular, os homens podem nos rotular, mas quando Jesus nos encontra, Ele nos redime. Ele quebra os rótulos, Ele tira a sujeira, Ele remove a indignidade, e Ele dá um nome que está sobre todo nome para nós. Nós nos tornamos o Filho de Deus, a Filha de Deus, para receber a herança que o Senhor tem para nós. Mas o que me encanta quando eu olho para esse texto, é que Jesus não fica observando o seu passado nem o meu. Todos nós aqui temos uma história.
Talvez algumas muito ruins de serem lembradas. Talvez algumas vergonhosas. Mas Ele não está se importando com a nossa história passada. Ele não está se importando com o que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás. Ele está olhando para o propósito que Ele tem para conosco a partir de agora. Então, quando Ele olha para esses filhos e filhas, Ele não está olhando o que eles eram ou o que eles fizeram. Ele está olhando para o que Ele vai fazer com eles. Como eles estão sendo marcados, como eles estão sendo chamados e como eles estão sendo escolhidos. E aí nós olhamos para a palavra e entendemos que quando isso acontece comigo, com você, Ele não devolve só dignidade, Ele devolve esperança, Ele devolve autoridade, Ele devolve paz, Ele devolve alegria, Ele devolve confiança. Então eu vou dizer a vocês que no encontro com Cristo, eu e você temos o privilégio de ter a nossa vida poderosamente transformada. E é essa transformação que nós estamos aqui nessa noite celebrando. Mas tem um outro personagem que precisa falar conosco também. Lucas 19, versículo 1, 10. Nós vamos falar do Zaqueu, aquele baixinho que subiu na árvore para ver Jesus. Ele não queria ter encontro com Jesus. Ele não queria ser conhecido por Jesus. Ele não queria ser transformado por Jesus. Ele queria apenas matar a sua curiosidade. Todos estavam falando sobre Jesus. Então ele queria ver quem era essa pessoa. Ele queria ter a sua própria percepção de quem ele era. Só que apesar de estar na árvore, e numa árvore com muitas folhas que ele poderia ficar escondido, nós vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos perceber que todo o encontro vai gerar frutos. Zaqueu achou que ele iria só ver Jesus passar. Ele achou que só iria identificá-lo no meio da multidão que o seguia e não ia fazer diferença nenhuma. Só que ao passar por aquele lugar, Jesus o enxerga, fala com ele, transforma a sua vida e principalmente Jesus faz a vida daquele homem uma vida totalmente nova. Talvez você está aqui nessa noite só para ver o seu filho, seu amigo, se batizar. Talvez você está aqui porque a pessoa que vai se aliançar hoje com o Senhor é uma pessoa significativa para você. Você não está querendo ser encontrado. Você acha que nem precisa encontrá-lo. Só que você lida com dor, com desesperança, com vazio, com desânimo e com cansaço. E você sabe muito bem que a sua vida precisa de mudanças. E você não sabe como promover essas mudanças. E esse parente, esse amigo, essa pessoa significativa, ela está aqui nessa noite para viver essa experiência, porque ela teve o seu encontro. E esse encontro transformou a sua vida. E esse encontro a conduziu para esse lugar de experiência, de responsabilidade, de transformação e de posicionamento em Deus. Só que se você está aqui só para demonstrar carinho pela pessoa que está assumindo esse compromisso, hoje Jesus quer te encontrar como encontrou Zaqueu. No meio da multidão, Ele quer parar e chamar você pelo nome. Ele quer parar e quer fazer um convite especial a você de ir até a sua casa, entrar na sua casa e suprir as necessidades que você tem. Ele quer se revelar a você para fazer mudanças tão extraordinárias que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, mas nele você encontra, porque Ele diz que para nós se
revelando a nós, Ele mostra o poder das suas mãos, agindo, fazendo grandes coisas em nós, mas Ele revela a sua face, revelando a sua grandeza, a sua glória, a sua autoridade, a sua identidade de Pai, nos fazendo viver uma nova experiência nele, com descanso, com segurança e sabendo quem nós somos e quem Ele é. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro também um outro personagem que me chama muito a atenção. E aí quando eu olho para eles, mexe comigo, eu convido você a ir para Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, eu não estou lendo os textos com vocês leem em casa quando chegar. Porque nosso tempo hoje aqui é muito curto. Quando eu e você encontramos Jesus, nós somos chamados para um novo caminho. Nós somos chamados para uma nova direção. E aqui nós vamos ver o evento, quando o Senhor Jesus começa a chamar os seus discípulos. Quando Ele começa a trazer os seus discípulos para perto do seu coração, para viver um aprendizado e para depois multiplicar o aprendizado que eles vão viver por um curto prazo. E aí eu olho para a palavra de Jesus e vejo que Jesus transforma a pessoa comum numa pessoa extraordinária nele, simplesmente para revelar quem Ele é. Então todos nós aqui somos pessoas muito comuns, mas podemos nos tornar uma pessoa extraordinária em Deus, aonde Deus pode usar as nossas vidas para fazer coisas maravilhosas, onde Deus pode usar as nossas vidas para proclamar revelações secretas do coração dEle, onde Deus pode usar as nossas vidas para inspirar pessoas a terem verdadeiros encontros com Ele. A partir do momento que eu entendo que eu estou sendo chamada para ser discípula, eu estou sendo chamado para ser discípulo, e Ele chama pessoas comuns como cada um de vocês, Ele chama pessoas comuns como eu, como cada um de vocês, Ele nos chama, apesar de sermos tão comuns, porque Ele novamente reproduzir a mesma fala, Ele tem um propósito eterno conosco. O nosso sonho profissional, o nosso sonho pessoal é transitório. Talvez você vai dizer, o meu sonho é uma viagem, o meu sonho é um casamento, o meu sonho é construir a minha casa, o meu sonho é fazer a minha faculdade. Tudo isso é transitório, mas a nossa experiência com Ele é eterna. Inicia aqui e depois vai continuar na eternidade, aonde nós vamos celebrar tudo que Ele revelou a nós aqui. E aí eu posso dizer para vocês que não é só passar pelas águas, não é só fazer uma aliança, é cumprir uma missão. E cada um de nós aqui temos uma missão. Eu não conheço a missão que vocês têm. Eu não sei a dinâmica do Espírito na vida de vocês. Mas eu sei que se vocês estão aqui, é porque tem um propósito muito especial do coração de Deus com cada um de vocês. E isso é maravilhoso. E aí eu vou afirmar o seguinte: quem encontra com Jesus, descobre que a vida é maior do que passar um tempo transitório aqui. Quem encontra com Jesus, vive um propósito para fazer o nome dele conhecido e para glorificá-lo com a nossa própria vida.
Então, quem encontra com Jesus não permanece o mesmo. Queridos, se vocês encontraram com Jesus, vocês não são as mesmas pessoas. Se vocês encontraram com Jesus, a sua família está percebendo, os seus amigos estão percebendo, as pessoas que trabalham com vocês estão percebendo, alguma coisa muito diferente está acontecendo com vocês, porque a presença do Pai está habitando em vocês. E quando isso vai acontecendo nas nossas vidas, Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele nos chama, Ele nos unge, Ele nos vocaciona. E para quê? Porque agora, cada um de nós vivendo essa experiência, vamos nos tornar testemunhos de cura, de restauração, de perdão, de graça, e vamos não estar começando uma nova história, mas inspirando outras pessoas a fazer o mesmo. Vocês podem ter certeza, atrás de vocês virão outras pessoas. E essas pessoas virão por causa da mensagem que vocês vão pregar. E talvez você vai dizer assim: pastora, eu nunca vou subir nesse altar para pregar como você está pregando. Você não precisa fazer um discurso, você não precisa fazer um sermão, mas a sua vida vai falar, a autoridade de Deus em você vai falar, a forma que você vai lidar com a dor, a forma que você vai lidar com as dificuldades, a forma que você vai responder às lutas que você vai enfrentar diariamente, vai ser uma mensagem pregada para aqueles que estão perto de você. E as pessoas vão dizer: se eles conseguem, eu também posso conseguir. Só que aí eles vão querer saber como vocês conseguem. E aí vocês vão apresentar a fonte de toda segurança, a fonte de toda paz, a fonte de toda autoridade, a fonte de toda graça. E quando essa fonte de toda graça é apresentada por vocês, vocês começam a marcar a vida de outros através daquilo que Cristo fez através de vocês. Então, nessa noite, o que eu quero dizer a vocês, porque a mensagem não é só para eles, a mensagem também é para todos vocês. Você já teve o seu encontro? A sua vida já foi marcada? Os rótulos que você carregava já foram quebrados? A sua mentalidade foi transformada, a sua visão foi transformada, as algemas que prendiam a sua mente e a sua alma também já foram quebradas. Você é um homem livre, uma mulher livre, andando na liberdade do Senhor, porque Ele se revelou a você e Ele já marcou a sua vida. Se você já viveu isso, o momento é de celebração. O momento é de gratidão. Mas se você ainda não viveu ou não está vivendo isso, você precisa começar a refletir. Porque um dia não vai ter como nós fugirmos. Como a Késia iniciou a mensagem, nós estávamos em Israel esses dias. E um dos lugares que mexeu demais com o nosso grupo foi o lugar onde Jesus vai se revelar na terra para julgar o homem. Ali nós fomos impactados. Quando nós estávamos naquele cenário, os nossos olhos enxergando toda a realidade geográfica, e debaixo da palavra nós, ouvindo aquilo que vai realmente acontecer, nenhum homem escapará dos olhos e das mãos do Senhor. Por isso, quando esse dia chegar, eu e você precisamos estarmos prontos para nos apresentarmos a Ele. E isso só pode acontecer se verdadeiramente tivermos o nosso encontro. Você já teve o seu?